Bom, a história da Ana Terra se baseia em simplesmente uma mulher, uma gaúcha, que morava com a sua família e tinha sua vida muito humilde. Ela tinha uma rotina muito determinada, que era a rotina dela era cuidar da família, fazer almoço e lavar as roupas e tudo mais. E ela fazia isso todos os dias, lavar a roupa, ela fazia isso todos os dias. Enquanto o seu pai e seus dois irmãos ficavam cuidando da lavoura. E a sua mãe também fazia atividades de casa e tudo mais. E ensinava para ela. Num dia que ela foi lavar as roupas, ela encontrou um homem, que era Pedro, o missionário. Um homem que estava machucado e aí, nisso ela pediu ajuda. Esse homem, ele foi abrigado pela sua família e nisso ela nunca teria se relacionado com nenhum homem. Ela era uma mulher muito solitária e sem perspectiva de vida. Mas nisso ela começou a sentir muitos desejos por Pedro, por não ter nenhum homem perto dela, apenas o pai e os dois irmãos. E nisso ela tem relações com ele e ela acaba engravidando. Mas o seu pai, ele fica com muita... só que para aquela época, era uma coisa horrível, uma coisa absurda, uma mulher engravidar sem ser casada. Uma mulher ter um filho sem ser casada. E nisso, o pai dela manda matarem. O livro deixa sugerido isso, que manda matarem o Pedro. Que no caso os irmãos dele saem e daí eles voltam e Pedro não aparece mais. Então eles viram as costas para Ana. A única pessoa que apoia a Ana até o nascimento de seu filho, que por ela foi colocado o nome de Pedro também, em referência ao seu pai, a única pessoa que apoia é a mãe dela. E nisso o pai e os irmãos, eles não trocam mais nenhuma palavra com ela por motivos de uma desonra à família. E isso já mostra um machismo que o pai já dá para ter uma associação com a mulher da atualidade, que no caso também sofre com algumas atitudes machistas, que seria também não ser respeitada por ter um filho de um homem que não seja o seu marido, que não tenha uma união, mas não é tão forte o quanto era nos tempos antigos. E logo depois o seu pai começa a plantar trigo, que é para ter uma renda a mais e comprar novas terras. E nisso eles começam a exportar. E um dos seus filhos vai para a cidade. Ele se casa, tem uma mulher e se muda para a cidade. Já o outro se casou com a Eulália e teve uma filha. Mas ele ficou onde, tipo, com a sua família para cuidar. E nisso eles sabiam que haveria uma guerra. Eles estavam na vigia e os castelhanos demoraram muito tempo para chegar lá. Só que daí eles acabaram deixando de lado a vigia. E nisso os castelhanos chegaram. E os castelhanos, eles estavam saqueando casas, estrupando as mulheres. Então eles mandaram para um abrigo, para um esconderijo. A Ana Terra mandou sua cunhada, o seu filho e a sua sobrinha para lá. Só que Ana Terra voltou a casa e até o seu pai e o seu irmão perguntaram por que ela estava lá de novo. E ela, no caso, estava se oferecendo como tributo porque os castelhanos iam ver as roupas das mulheres e iam perguntar de onde é que veio aquilo. Então, no caso, não teria nenhuma chance deles sobreviverem. Então, ela queria, pelo menos, dar a vida dela para os filhos, o filho e a sobrinha e a cunhada sobreviverem. E nisso, realmente eram mais do que 10 castelhanos e eles mataram o seu pai, o seu irmão e mais os 2 escravos. E como eram mais de 10 castelhanos, todos eles estruparam a Ana Terra.
E a violência foi tão forte que ela desmaiou e acordou só no outro dia. Nisso ela foi lá no esconderijo e ela teve forças, isso mostra tipo a força da mulher gaúcha que é representada, que ela teve forças, ela foi até o esconderijo e falou: "Não, a gente não pode ficar mais aqui porque não tinha mais nada". Ela só pegou o dinheiro que o pai dela tinha enterrado e não tinha mais nada para eles lá. Aí daí eles foram para outra cidade, recomeçaram uma vida e tudo mais. E o filho dela foi guerrear contra os castelhanos. Ela virou a parteira da cidade, e todas as situações da vida dela acabavam sendo representadas com algum momento com tempestades e vento e tudo mais. E nisso ela acabou indo para outra cidade, recomeçou a vida, virou parteira e tudo mais. E seu filho foi lutar contra os castelhanos. Na Primeira Guerra, tudo correu bem e tudo mais, ele foi para a Segunda, e ele já tinha uma mulher, uma filha chamada Viviane, e na segunda vez que ele foi pra guerra, ele disse: eu acho que eu não vou voltar mais, agora, tipo, esse é o meu limite, deu pra mim. E a Ana Terra disse que não, que ele teria que voltar porque teria uma família pra cuidar. E ela sempre botou muita esperança na neta dela, que eu acho que que eu tenho como se fosse a esperança dela pra mulher, entendeu? Que a neta dela seria uma mulher guerreira que nem ela foi, que depois de tudo que ela passou, das perdas da mãe dela, que era a única que apoiava ela, depois de ter sido estuprada, depois de ter que mudar de lugar, a morte do seu irmão, do seu pai, depois de tudo isso, ela mesmo assim quis recomeçar. Ela foi a parteira da cidade, trouxe a vida, trouxe a luz, e eu acho que eu tenho que o escritor, ele quis mostrar isso, que ela conseguiu reiniciar depois de todo o sofrimento. E para a época seria uma coisa muito uma coisa absurda, tipo, pensar desse jeito, que de uma mulher ter relações com alguém que não era seu companheiro de união, e mesmo assim criar o seu filho e lutar por isso e não desistir. Basicamente, o livro conta a história de uma mulher que é guerreira e luta pelo que quer. É isso.